Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em particular irmãos de nossa congregação Cristo, aqui de Uberlândia, nossos irmãos também que nos assistem de várias partes do nosso país, irmãos aqui da paróquia, que moram em Araguari, que moram em Patrocínio, que moram em Uberaba, e principalmente nossos irmãos aqui de Uberlândia. Nós chamamos bem-vindos aos nossos irmãos, que possamos assim refletir na palavra sagrada e assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos um momento bastante difícil, momento em que nós precisamos nos resguardar, por isso nós ainda não temos as nossas atividades presenciais normais. Começaram as vacinas, esperamos que logo, essa transmissão do vírus hoje tão violenta, ela possa ser bloqueada e assim possamos voltar a uma vida um pouco mais próximo daquilo que consideramos normal. Nós queremos nesse domingo iniciar já alguns encontros com famílias, mas família por família. Queremos abrir a oportunidade de participar da Santa Ceia, e marcar então, abrir a inscrição para que os irmãos possam se inscrever e participar da Santa Ceia. Abrimos oportunidade de meia hora, começamos às 9 e terminamos às 18h30. Começamos às 9 da manhã e terminamos às 18h30, de meia hora. Então a família chega por unidade domiciliar. A família dessa unidade domiciliar chega, utiliza o álcool gel que temos na entrada da nossa igreja, higieniza as cadeiras e se assenta. Então faço uma pequena mensagem, algumas leituras bíblicas, a consagração e a distribuição da ceia e oração, e aí a família novamente higieniza as cadeiras, sempre com máscara, evidentemente, sai, volta para casa e depois, completada meia hora, vem a próxima família e repetimos assim a cerimônia de família em família. Assim nós acreditamos que é uma medida bastante interessante e que próxima, digamos assim, do ideal, digamos assim, de preservação. É claro que alguns irmãos ainda têm um certo receio e nós precisamos respeitar, porque de fato o momento ainda é bastante grave. Então não se sintam constrangidos no sentido de serem obrigados. Ninguém é obrigado de vir, mas os que sentirem o desejo de participar e se sentirem à vontade e seguros, então poderão participar desse momento sagrado no domingo a partir das 9 horas. Nós abriremos amanhã as inscrições de meia hora. Nós então desejamos a todos uma boa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja nos corações e na vida de todos nós e que possamos assim acompanhar essa reflexão sobre a palavra de Deus, mais especificamente o Salmo 23, que é o Salmo deste domingo que vem, Salmo 23, domingo do Bom Pastor, o Salmo 23. E aí nós adiantamos para hoje já a reflexão sobre esse, que nós poderíamos dizer, o salmo mais assim conhecido e apreciado pelos cristãos, por causa da sua beleza poética, claro, e por causa do seu profundo conteúdo, então, que fala diretamente ao nosso coração, seja a situação que o nosso coração esteja naquele momento passando, seja ela qual for. O Salmo 23, ele
é uma espécie de, nós poderíamos comparar com uma obra de arte. Eu já usei essa figura em outros momentos, uma escultura, e aí nós, dependendo do contexto que estivermos vivendo, né? Um foi o contexto do próprio salmista, quando ele escreveu o Salmo, e vários outros contextos aconteceram na história do povo de Deus, no Antigo Testamento, e depois nos cristãos, no Novo Testamento, e sempre de novo liam o Salmo 23, e ele sempre tinha, e teve, e tem e terá uma mensagem bem direta ao nosso coração. Estejamos nós felizes, seja um momento de alegria, de celebração, ou estejamos, digamos assim, deprimidos ou então tristes por causa de dificuldades, de problemas, e as dificuldades e problemas não são tão difíceis de acontecer nesses tempos que nós estamos vivendo agora em função do coronavírus. São efeitos bastante grandes sobre nossa saúde, impactos bastante grandes sobre nossa família. Precisamos mudar o nosso modo de viver, né? Os nossos costumes, os nossos encontros, as nossas celebrações, as nossas festas. Tudo isso, enfim, ficou tão comprometido, e isso nos causa uma certa dificuldade. Temos dificuldades também, alguns maior, outros menor, né? No campo também financeiro, né? Em relação ao emprego, em relação ao pão de cada dia, que também, infelizmente, se tornou ainda mais difícil na vida de muitas pessoas, na vida de muitos cristãos. Mas, né, é sempre importante não perdermos a esperança, é sempre importante não perdermos o ânimo, é sempre importante não perdermos a fé, e a nossa fé precisa ser alimentada, e o alimento de nossa da fé é a palavra de Deus, né? Por isso tão importante esses momentos em que nós nos concentramos na palavra de Deus para alimentar assim a fé, fortalecer a nossa fé, e fortalecida a nossa fé, aumentar em nós a esperança, e não só a esperança, também o amor, né? O amor para com o próximo, o amor para com todas as pessoas que nos rodeiam, começando pela nossa família e se estendendo aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, enfim, com todos aqueles com os quais nós nos relacionamos, inclusive também com a sociedade como um todo, porque muito do que fazemos também tem impactos na sociedade, e queremos que esses impactos sejam positivos, e para fazermos isso precisamos de fé, precisamos de força, precisamos de ânimo, precisamos de esperança, precisamos de persistência, né? Enfim, precisamos da presença de Deus na nossa vida. Por isso tão importante refletir na palavra sagrada, mais especificamente no Salmo 23, que, como uma escultura, né, dependendo do contexto que nós estivermos, encontraremos mensagens específicas na nossa vida de acordo com esse contexto, né? Uma obra de arte, por exemplo, eu posso ver ela frontalmente, eu posso ver ela de lado, eu posso ver ela por trás, eu posso ver ela de baixo para cima, eu posso ver, dependendo da obra da escala dessa obra de arte, de cima para baixo, e cada perspectiva é um detalhe novo que eu vou perceber, né? Isso nem sempre é tão válido assim numa pintura, mas numa escultura isso é de fundamental importância, né? O nosso movimento e a mudança de perspectiva na apreciação da obra de arte, né? Então, essa mudança de perspectiva em relação ao Salmo 23 são as diferentes circunstâncias e contextos que nós vivemos, né? Como falamos antes, contextos de alegria, nós vamos encontrar no Salmo 23 uma celebração. No contexto de tristeza e falta de fé, nós vamos encontrar no Salmo 23 o apoio necessário para o nosso fortalecimento, né? Vamos então pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Amado Deus e Pai, nós te pedimos que por tua misericórdia e graça derrames sobre o nosso coração o teu Espírito Santo e possamos assim abrir o nosso coração para a tua palavra, e em nosso coração aberto poder assim a tua palavra encontrar um solo fértil e crescer, frutificar e produzir
né, conforme a tua vontade para a vida de cada um de nós. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Nós também, ó Deus, queremos já aproveitar nesse momento e incluir nas nossas orações todas as pessoas que nesse momento sofrem alguma dificuldade específica, né? Em especial nós queremos lembrar os nossos irmãos lá de Patrocínio, a Fabiane e sua família, o Alex, seu marido, e as crianças, os 2 filhinhos também. A família essa que contraiu o vírus e está em recuperação. Bondoso Deus, que possam assim plenamente se recuperar e voltarem às suas atividades normais, né? Pedimos que tu derrames sobre eles o teu poder, leves na casa deles sempre os teus anjos para que os possam guardar e proteger e cuidar e abençoar, para que possam assim fortes se recuperar e voltar, como falamos, às suas atividades, aos seus afazeres normais. Isso nós te pedimos em nome de Jesus também, né? Também quero te pedir em favor, né, do pai da minha esposa, o seu Vanderlei Neitzel, que também enfrenta algumas dificuldades de saúde. Ele completou ano passado 80 anos e enfrenta algumas dificuldades e sempre precisa, evidentemente, também da tua força, e sempre ele busca muito em ti também a força para poder superar. E nós principalmente queremos te agradecer por ele ter melhorado assim muito, né, em relação ao que ele já experimentou, né? Está lúcido, está bem, né? Está sempre assistindo às nossas programações, os nossos cultos online, né? Com todo o interesse, com toda a vontade. Bondoso Deus, nós te pedimos por todos os nossos irmãos aqui de nossa congregação, que tu os abençoes e os guardes e mantém a todos, apesar das dificuldades, sempre fiéis a ti, fiéis à tua igreja, né? Fiéis à nossa congregação, à nossa comunidade, à nossa igreja evangélica luterana Cristo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. É sempre um prazer, uma alegria dirigir a palavra aos irmãos. Está aqui, é para mim um orgulho no bom sentido poder ser pastor dessa congregação, dessas pessoas queridas, amadas, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Congregação Cristo, Igreja Evangélica Luterana, Congregação Cristo de Uberlândia, Minas Gerais. Bom, nós queremos ler o Salmo 23 e destacar algumas ideias, digamos assim. Todo ele é bastante relevante para a nossa vida, mas queremos destacar alguns versículos. Primeiro vamos ler esse salmo na linguagem tradicional, que é Almeida, de João Ferreira de Almeida, é a revista e atualizada. Eu gosto muito da linguagem de hoje, mas eu acredito que o Salmo 23, né, que é um salmo que a gente, desde a infância, alguns já decoraram, como eu tive que decorar quando eu fiz catecismo na igreja, o Salmo 23, e aí eu decorei ele, evidente, nesta linguagem. Então, a minha memória, né, evidentemente, me faz me emocionar, né, bem mais ao ler nessa versão, né? Não que a outra não seja uma versão importante também, claro que sim, porque ela nos ajuda muito na compreensão, digamos, no texto, mas aqui a melodia da leitura, digamos assim, do Salmo 23 é uma coisa para mim tão especial, e eu não abro mão de sentir isso. Pode ser que talvez alguns irmãos pensem que eu esteja exagerando, né? Mas é o que eu sinto, e eu não faço os estudos bíblicos apenas para os outros, eu faço para mim também, né? Para mim também é importante, evidentemente, a leitura da Escritura Sagrada, e eu espero que o falar dos meus lábios, né, ele seja um meditar também do meu coração, né? Não seja uma coisa simplesmente tecnicamente bem feita, porque ele é pastor, se formou, tem teologia, se especializou e etc, 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 né? Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que essa mensagem, ela vem também do meu coração, né?
Então, nós estamos falando de coração para coração, né? De fé para fé, de irmão para irmão, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá, a leitura do Salmo 23, talvez alguns de vocês a tenham já em mãos, mas se não, vamos ouvir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o Salmo 23, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. A ovelha, nós somos ovelhas e Jesus é o nosso pastor que cuida de nós. Qual é a característica da ovelha? Olha, eu já criei ovelhas. Aliás, no final do ano passado, né, eu tinha algumas ovelhas que meu irmão estava cuidando lá no Rio Grande do Sul, no nosso sítio da família, e essas ovelhas encostou um caminhão à noite ou de madrugada e levaram todas, levaram embora, né? Roubaram minhas ovelhas. Estou sem ovelhas mais nesse sentido literal da palavra. Levaram minhas ovelhas, eu não estava lá, meu irmão estava dormindo, estava tudo muito escuro, levaram. E qual a característica da ovelha? Ela é frágil, ela não se defende, ela não grita, ela apenas corre quando é possível correr. É o máximo que ela pode fazer, é fugir. Mas quando ela está cercada e não tem para onde fugir, né, ela é uma presa fácil. Inclusive, quando ela é carneada, ela não abre a boca. Inclusive, a ovelha é também um símbolo do próprio Jesus Cristo. Quando ele foi imolado, não abriu a sua boca como ovelha. Então nós somos ovelhas. Então a principal característica da ovelha aqui é a fragilidade e a dependência. Eu acho que isso é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Se nós fôssemos fortes, poderosos, super-homens, nós não precisaríamos de Deus. Deus não seria importante na nossa vida, porque podemos resolver todos os nossos problemas, porque temos bastante dinheiro, porque temos bastante poder, porque temos bastante saúde, porque temos bastante pessoas do nosso lado, porque temos bastante isso, bastante aquilo. As pessoas que têm bastante isso, bastante aquilo, bastante tudo, inclusive inteligência, sei lá, não precisam então de Deus, porque são super-humanos. Embora que não exista nenhum super-humano, todos são frágeis e todos morrerão, todos desaparecem, por mais importantes que sejam, todos serão atingidos pela doença e pela morte, todos, não tem exceção. Essa é a coisa mais certa da vida, é a morte. Mas enfim, frágeis nós somos, então, portanto, nós somos frágeis. Mas a nossa fragilidade aqui não é simplesmente física, nós temos outras fragilidades também. Nós temos fragilidades morais, nós temos fragilidades espirituais, nós temos fragilidades no nosso relacionamento. Não somos perfeitos no nosso relacionamento, nós não cumprimos os 10 mandamentos que Deus propõe e que gostaria assim de, a partir do cumprimento deles, termos assim um mundo perfeito, onde as pessoas vivem em equilíbrio. Aliás, a natureza, quando o ser humano não mete a mão, vive em equilíbrio. Mas a humanidade não vive em equilíbrio, está desequilibrada, a sociedade está desequilibrada. E não só ela desequilibrada, como ela desequilibra a própria natureza. Então o desequilíbrio nosso é total, e essa é uma fragilidade nossa, é a nossa maior fragilidade, que tem impactos, evidentemente, na nossa saúde, na nossa fragilidade física, e é dali do pecado, é por causa dele que existe a própria morte. Nós entendemos assim, porque é assim que a Escritura Sagrada nos diz.
É pelo pecado que a morte entrou no mundo e na nossa vida, e nós entramos num processo de morte porque somos pecadores. E o que é pecado? Pecado nada mais é do que transtornar, desequilibrar as nossas relações, de formas que vivamos de forma muito desigual. Existem entre nós injustiças muito grandes, onde alguns são miseráveis, não têm nada, e outros têm tudo. Mas não só nesse sentido, onde fazemos diferenças, onde nós discriminamos, onde nós nos sentimos muitas vezes incomodados porque o outro foi melhor na vida, porque sentimos inveja, sentimos ciúmes, porque nós nos atrapalhamos nas nossas relações com o outro, porque ficamos nos comparando, porque temos sentimentos também de inferioridade, enfim, uma série de coisas que complicam a nossa vida, e essas coisas que complicam a nossa vida só tem um nome, chamado pecado. Pecado não é um pensamentozinho ruim aqui, outro pensamento imoral ali, etc, etc, simplesmente isso. Não, pecado é uma relação muito esculhambada, que é a nossa relação, que está refletida numa sociedade decadente, numa sociedade em queda, numa sociedade egoísta, numa sociedade onde o maior engole o menor. E o menor não tem muitas vezes oportunidades, e quando tem se torna maior, engole outros também, porque o ser humano, ele é avarento, o ser humano é egoísta, o ser humano é injusto, o ser humano tem dentro de si o pecado. Então essa é uma grande fragilidade, essa é uma grande fragilidade que se reflete na vida. Vejam aí a violência, vejam aí a corrupção, vejam essas coisas todas. Isso é reflexo do pecado que está dentro de nós. Mas eu não tenho nada a ver, eu não contribuí com corrupção, eu não tenho nada a ver, eu nunca trafiquei, eu não tenho nada a ver, eu nunca consumi droga, eu não tenho nada a ver porque eu mais ou menos tinha uma vida bonitinha. Mas não é bem assim, não é bem assim. Nós nos enganamos, o pecado está dentro de nós, e ele não é uma responsabilidade só de um e de outro. Para Deus, ele é uma responsabilidade, e vai prestar, e todos nós iremos prestar contas dele. Isso nos torna frágeis diante de Deus. Então nós temos uma fragilidade física, que uma doença de repente pode acabar com a gente de uma hora para outra, né? Agora na pandemia, sei lá, alguns conseguem superar, outros não. Alguns em poucos dias passam mal e vão a óbito. 80% das pessoas que vão para a UTI não sobrevivem. Então quer dizer, há uma fragilidade física bastante grande. Essa fragilidade física é um sinal de outras fragilidades também que nós temos, e a maior delas é de relacionamento com o nosso irmão, que complica o nosso relacionamento com Deus. Somos ovelhas frágeis, e o frágil depende de alguém, e nós dependemos de Deus. E aí é que está a grande diferença. Aí é que está a grande diferença. As minhas ovelhas lá no Rio Grande do Sul ficaram sozinhas no escuro. Chegou o ladrão, encostou o caminhão e levou todas. Talvez se eu estivesse lá e tudo tivesse muito bem iluminado e cuidando das minhas ovelhas, meu irmão estava dormindo. Claro, ele precisa dormir, ele não ia ficar cuidando das minhas ovelhas, né? Então, sou um pastor imperfeito, ele também tem que dormir, não dorme lá pertinho do curral cuidando, tem outros compromissos também. Levaram, né? Porque o pastor das ovelhas não pôde fazer a sua parte de protegê-las. Então tem pastor e tem pastor. O nosso pastor não é assim. Então relapso, não sei se eu fui relapso, não podia estar lá, também não podia estar criando ovelhas nessa circunstância, nessa situação, mas enfim, achei que estava dando certo, estava tudo bem, mas levaram, né? A gente não tá livre do ladrão que vem à noite, né? Ninguém está livre. De repente a nossa casa pode ser arrombada. Eu vejo aqui em Uberlândia, o pessoal chega a ser até um exagero, né? Câmera para tudo quanto é lado, muro alto, né? Tudo muito fechado, né? As pessoas, né?
Não sei se é tão violenta assim a cidade, me parece que nem chega a ser tanto assim, mas as pessoas se protegem, né? É uma forma de se proteger. Botar câmera é uma forma de se proteger, botar, sei lá, cerca elétrica é uma forma de se proteger. Então as pessoas procuram se proteger porque a possibilidade do ladrão entrar e fazer um prejuízo, né, com as coisas que a gente tem tanta dificuldade para adquirir e de repente carregam, aquilo desanima qualquer um. Até a gente se recuperar é uma pancada, né, que a gente recebe, né? Há um tempo atrás entraram na minha casa, não aqui, lá no sul, entraram e carregaram algumas coisas, estragaram outras e etc. Aquilo deixa a gente arrasado, né? Então é uma possibilidade, né? Não tem vigia. A nossa vida, ela está, digamos assim, é passivo de que essas coisas aconteçam com ela também. Só que no plano espiritual, não, porque nosso pastor não é qualquer um, é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. E aí eu estou sendo muito bem vigiado. Eu sou frágil, eu não tenho como me defender. Aliás, tem muitas coisas das quais a gente não tem como a gente se defender. A gente acha que pode, mas não pode. Tem coisas que estão além da nossa possibilidade. Muita coisa na nossa vida está além de nossa possibilidade. Na nossa própria saúde, sei lá, como é que funciona, né? Como é que funcionam os órgãos, de repente dá uma pane. Ninguém vê o vírus, de repente ele bate, né? Eu descuidei, eu fui relapso, ou nem fui relapso, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu esqueci, e encontrei alguém, abracei, eu cheguei muito perto e tal, peguei o vírus e a gente não enxerga. Então a gente se cuida, mas não é sobre tudo que a gente tem controle. A gente se cuida com comida, né? E de repente dá um negócio, está lá com colesterol alto, tem risco de infarto, né? Então é arriscada a nossa vida, mas nós temos coragem porque o nosso pastor é bom. Nosso pastor é Jesus. Isso não significa que não vai nos acontecer nada, mas seja o que nos acontecer, nunca é para a nossa ruína total e completa. Lutero chega a dizer: os bens, vida e o lar, que tudo se vá, mas os céus nos são deixados. Então, tem coisas que ninguém pode roubar e levar. São os tesouros celestes que Deus tem reservado para cada um de nós. Isso ninguém pode carregar, ninguém pode roubar, porque o nosso pastor é bom. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Antes assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. É o ideal para a ovelha, né? Ter a pastagem. O pastor conduzia ela não para um lugar arenoso, mas lugar onde tem bons pastos. Ela nem sempre sozinha consegue achar, né? Sozinha ela não chega aos bons pastos verdejantes. É necessário que o pastor a conduza, e o bom pastor vai conduzi-la, e na hora certa vai levar também para a água, porque ela não pode ficar sem água. A água é fundamental. A água é fundamental para a vida. Então Deus nos dá as coisas fundamentais para a nossa vida, nos protege e nos guarda. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O refrigério da alma, assim como a água. Veja, quando a gente está sedento e toma aquele copo de água fria, né? Aquilo faz um bem, né? Refresca depois da sede, né? É importante para o nosso rim, é importante para a nossa saúde, até para nossas defesas nesse momento do coronavírus. Tomar bastante água. A água é vital, é fundamental, é importante, né? E Deus nos dá a água que refrigera a nossa alma. E a água que refrigera a nossa alma é o perdão. É o perdão dos nossos pecados. Tudo aquilo que causa problemas de relacionamento, Deus perdoa e nos dá nova chance. E não só nos dá nova chance, como nos dá a fé, e com a fé o poder
para a gente viver diferente, para a gente viver melhor, melhor no sentido mais preocupado com as necessidades do outro, mais preocupado com os prejuízos do outro e mais alegre com as conquistas dos outros, não no sentido de, pô, o outro está indo bem e eu estou mal, reclamar disso, que isso? Né? Nós precisamos nos alegrar quando nosso irmão está bem. Se eu fico doente, mas meu irmão tem muita saúde, eu preciso dar graças a Deus e não reclamar. Se meu irmão tem algum bem que eu não tenho, mas ele conseguiu, sei lá, ele conseguiu alguma coisa importante, um bom emprego que eu não tenho e gostaria de ter, mas eu deveria me alegrar com isso. É esse novo comportamento, é essa nova postura de vida que a fé opera nos nossos corações pelo poder de Deus e Espírito Santo através da palavra. É nós relacionarmos não mais de forma egoísta com o nosso próximo, mas de forma construtiva. Então, guia-me pelas veredas da justiça. Nós nos preocupamos com as injustiças desse mundo. Claro que a primeira grande justiça é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos perdoa os nossos pecados. Mas esse perdão de pecados, ele gera resultados. Quais são os resultados? A preocupação nossa com as injustiças agora. Com as injustiças dos relacionamentos entre as pessoas, das injustiças daqueles que oprimem, das injustiças daqueles que exploram, daqueles que têm vida boa em cima da vida difícil dos outros. Eu estava hoje ainda discutindo com a minha esposa, a minha filha, ela, por causa do Covid, a situação toda resolveu trabalhar, ela é advogada, mas antes ela era empregada, resolveu não continuar no emprego e trabalhar como autônoma. Mas por enquanto, como as crianças são pequenas e ocupam ela demais e tal, só o marido está de fato tendo renda e ela não está tendo, né? E ficando com as crianças em casa. Então eles resolveram dispensar a senhora que os ajudava no cuidado com as crianças, né? Empregada, né? Carteira assinada, tudo certinho, de acordo com a lei, mas só para desligar essa senhora foi necessário pagaram R$8.000, né? de fundo de garantia, direitos de 13º e férias para quem é assalariado. Então hoje mudou, né? Antigamente as pessoas tinham fácil uma empregada em casa, né? Porque os direitos trabalhistas não existiam, existia uma exploração muito grande, né? E aí, por um pouco mais que muito obrigado, as pessoas se submetiam a um trabalho escravo. Isso, de uma certa forma, ainda existe, mas damos graças a Deus que, de uma certa forma, isso melhorou, né? Tem os seus direitos, precisa ter. Então, existia muito mais exploração do que existe hoje, mas ela continua ainda existindo, né? Então, tem pessoas que tinham 2, 3 empregadas em casa, viviam maravilhosamente bem, não precisam se preocupar com nada, porque outros cuidavam. E era possível pagar uma miséria, porque não existiam direitos trabalhistas. Isso era exploração. Então a exploração de outras pessoas dá vida boa para outros que se aproveitam disso, porque podem se aproveitar. Então essa é uma injustiça. Então, se Deus foi justo conosco e nos perdoou, nós agora, coerentemente com isso, não podemos cometer injustiças com ninguém. Não podemos explorar ninguém, né? O dinheiro que nós ganhamos, ele não é simplesmente para engordar a nossa conta o tempo todo. Ele também precisa girar. Na hora de pagar, eu vou pagar justo aquele serviço que alguém me fez. Alguém lavou meu carro, eu vou pagar o preço justo que custa lavar o carro, porque ele tem que ganhar e sustentar os seus filhos.
Alguém limpou meu quintal, eu vou pagar o preço justo do que custa limpar o quintal, porque ele também, o dinheiro tem que circular, ele é um benefício não só meu, mas de todos. Algumas coisas eu faço e eu recebo com isso, mas ao eu receber, eu devolvo esse recurso para outros, para que outros possam viver e ter os serviços, e eu ter também, e assim vivermos de forma digna e justa. Então, Deus nos guia por um caminho, por veredas justas. Em primeiro lugar, porque Ele foi justo no sentido novo, nos perdoando, e nós agora como resultado, queremos ser justos no sentido de considerar que todos têm o direito de viver uma vida digna, e nós nos esforçarmos nesse sentido, em todos os sentidos, né? Nos esforçarmos assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vale da morte. Eu acho que esse momento do Covid, né, é meio perigoso, é um vale perigoso, por onde nós estamos atravessando. Alguns conseguem chegar, vão conseguir chegar, e alguns não. Alguns já ficaram pelo caminho. Que coisa! Então é um vale da morte também, né? Os nossos grandes projetos agora são atravessar esse vale. Está chegando a vacina. Eu, por exemplo, já recebi a primeira dose, estou esperando a segunda, né? Isso me dá uma maior, digamos assim, segurança no sentido de poder atravessar esse vale da sombra da morte, que agora se aproxima, do qual nós agora atravessamos. Então precisamos atravessar com cuidado, precisamos atravessar com atenção, precisamos atravessar com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus não está com os loucos, o cuidado de Deus não está com os irresponsáveis, o cuidado de Deus está com aquelas pessoas de fé que amam a Deus e procuram ser cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus na defesa da vida. Nós cooperamos com Deus na defesa da nossa vida. Nós cooperamos com Deus na defesa da criação dele, dos outros. Nós cooperamos com Deus na defesa das questões ambientais também, porque foram criadas por Ele. Nós somos cooperadores. Nós cooperamos com Deus ao divulgarmos o Evangelho a toda a criatura, para que todos possam crer e ser salvos. Então, em vários sentidos, nós somos cooperadores de Deus. Deus que nos protege ao atravessarmos o vale da sombra da morte. E Ele principalmente vai nos cuidar quando de fato chegarmos no vale da morte, que é um túnel sem saída. Todos nós vamos ter que entrar por um túnel sem saída. Todos nós. Um túnel escuro e sem saída, que será a morte. Então, mais do que nunca, Deus terá que ser o nosso bom pastor, a nos conduzir para a vida eterna, a nos conduzir para o céu, a nos conduzir para a salvação que Ele nos quer dar única e exclusivamente por graça. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O teu bordão e o teu cajado, o cajado do pastor da ovelha, que espanta o lobo, e o lobo aqui são as tentações do mundo. O lobo aqui é o demônio presente nas tentações. O demônio aqui não é simplesmente um espírito maligno que nos aparece. Não, o demônio ele está presente na injustiça, no pecado, no mal, na maldade humana, em tudo, né? Ele também está presente. E a sua presença é sempre limitada quando Deus é o nosso bom pastor e nos protege com o seu cajado. Não tem que ter medo do demônio, não tem que ter medo das trevas, não tem que ter medo do mal. Preparas-me a presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Uma mesa dos meus adversários. Os adversários que querem minha ruína não vão conseguir minha ruína, porque o meu protetor é o bom pastor Jesus, e unges-me a cabeça com óleo. O óleo era uma bênção no passado. O óleo significava alimento, o óleo significava remédio, o óleo significava bênção. O azeite aqui, né, se referindo em específico, era algo fundamental e importante na sobrevivência das pessoas.
né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, essa é importante que siga a cada um de nós. Deus é bom e Ele é bom para comigo, Ele é bom para com cada um de nós, Ele é bom com a gente. E isso é algo especial, porque a sua misericórdia e sua bondade nos seguem por onde quer que nós andemos, né? E aí a nossa esperança: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse será o grande momento, quando nós desse mundo partirmos e habitarmos com Deus para todo sempre. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, tudo que nós queremos é fazer a vontade de Deus, que é andar na sua justiça, que está detalhada ali nos 10 mandamentos, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos com sua misericórdia, com sua graça, com seu amor, e que possamos nos encontrar novamente no próximo estudo, em particular na próxima quarta-feira, e agora também nesse final de semana, nas nossas celebrações. Nós agradecemos então a atenção, desejamos a todos a rica bênção de Deus, uma boa noite, e que Deus esteja com todos. O Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Boa noite.